Olá, galera do sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Hoje a Pro está aqui para falar mais uma vez sobre a atividade. Hoje, terça-feira, 8 de junho de 2021. Nós vamos continuar falando sobre memórias literárias. Lembram que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as nossas memórias, relatamos algum acontecimento, alguma memória e analisamos as memórias literárias do autor Walter Hugo Mãe. Nós colocamos ali no primeiro quadro da aula passada, lá na página 46, eu acho, né? Nós colocamos ali os nossos conhecimentos prévios sobre o que a gente achava que eram as mais belas coisas do mundo para o escritor Walter Hugo Mãe. Então, no primeiro quadro, nós colocamos ali, alguns alunos colocaram que achava que eram os relatos de viagem, as viagens que ele fazia, os lugares que ele conhecia. Outros alunos colocaram que era sobre família, e aí depois nós colocamos os nossos relatos de memória, né, no segundo quadro, e no final nós lemos o fragmento do textinho do livro dele, As Mais Belas Coisas do Mundo. E aí nós vimos ali um, um acontecimento assim muito legal, né? Uma relação muito linda, muito amorosa entre ele e o seu avô. E por aquele relato dele, nós conseguimos perceber que as mais belas coisas do mundo para ele era o avô, eram as memórias, eram as coisas que o avô contava, aquilo era as mais belas coisas do mundo para aquele escritor, né? Então ele colocou ali ele foi ali um narrador personagem, né? Ele narrou acontecimentos da própria história dele, e aí ele falou sobre o avô, que o avô era um homem que achava que as mais belas coisas do mundo a gente tinha que procurar, a gente tinha que viver para descobrir quais eram essas as mais belas coisas do mundo. E para ele era o avô. As mais belas coisas do mundo era a história do avô, a presença do avô, as coisas que o avô contava. Que coisa linda, né, pessoal? E aí, hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar analisando isso, analisando a memória dele e a memória de vocês também. Vamos lá para a atividade de hoje? Vamos colocar aqui a atividade de hoje. A atividade de hoje está no livro Aprender Sempre, tá, pessoal? A atividade de hoje está no livrinho Aprender Sempre. Olha lá. Livro Aprender Sempre, página. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Página 44. Vamos lá para a página 44 do nosso livro. Vamos pesquisar aqui a página 44. Deixa eu procurar aqui. Página 44 do livro Aprender Sempre. Nosso livrinho azul, Aprender Sempre, volume 1, sétimo ano. Vamos para a página 44. Olha lá. Página 44, no finalzinho da página 44 está a nossa atividade de hoje. Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Memória em foco. Então, o que está em foco aqui agora são as memórias. Vamos ver, olha lá. O objetivo da aula: analisar o texto literário do gênero textual memória como manifestação artística e cultural, de modo a valorizar essa produção. Então, hoje nós vamos pensar em memória como um gênero textual que manifesta a arte, a cultura, né? Uma produção literária muito importante, porque a partir dessas memórias literárias, nós temos relatos de acontecimentos dos nossos antepassados, né? Temos relatos de várias coisas que a gente pode levar adiante, que a gente pode continuar valorizando, né, acontecimentos dos nossos antepassados. Então, vamos fazer a leitura aí da atividade 1. Agora, você já terminou a leitura,
que foi a leitura do textinho acima que nós fizemos na aula passada. Você já terminou a leitura. Vamos voltar aos quadros do início da aula 1. Então, na atividade 1, nós vamos voltar naqueles 2 quadros da aula passada. Observe e registre se suas impressões sobre memórias do texto As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Ugumãe, correspondem às suas expectativas sobre o título do texto. Observe também as suas memórias e relacione-as de algum modo com a memória do autor. Então, o que a gente vai observar? A gente vai volta lá na página anterior e você vai observar a sua memória literária. A sua memória literária está de acordo com o gênero textual memórias literárias? Os verbos estão no presente, no passado ou no futuro? Lembrando que as memórias literárias, geralmente, os verbos, as palavras estão no passado, porque são memórias, vêm do passado, tá bom? Então, a sua memória literária, o texto que você produziu, está de acordo com o gênero textual memórias literárias? Está de acordo com o título As Mais Belas Coisas do Mundo para você? A primeira coisa que você vai analisar. E depois você vai escrever para mim, você vai relacionar a sua memória com a memória do autor. Lembrando que a gente leu aqui as memórias literárias dele, né? A gente leu As Mais Belas Coisas do Mundo aqui. Então, sobre o que ele falou, as mais belas coisas do mundo para ele, a memória que ele tinha das mais belas coisas do mundo, tem alguma relação com as suas memórias? Olha lá, lembrando que as memórias desse autor em As Mais Belas Coisas do Mundo eram a sua relação com o avô, eram os relatos, as coisas que o avô contava, as coisas que o avô fazia, as coisas às quais o avô acreditava. Então, essas eram as memórias literárias do autor. E as suas memórias literárias? O que tem em comum? Relacione. Olha lá o quadrinho, o que pede aqui no quadrinho? Em quais pontos minhas memórias diferem ou relaciona-se com as do autor? Então, você vai relacionar, você vai pensar nas memórias que você escreveu e na memória do autor do textinho que nós lemos. Quem falou sobre família tem relação. A família, né? Os acontecimentos familiares, né? Quem falou sobre brincadeiras de criança tem relação, sim, é a infância, né? E aí, se você não teve nenhuma relação, se foram só diferentes, então você vai colocar, foi diferente, porque as minhas memórias falavam sobre isso e as memórias do autor sobre aquilo, tá? Mas se tem pontos que tinham relação, que eram iguais, você vai colocar quais pontos são esses, tá bom? Então, essa é a atividade 1. A atividade 2. O texto construído em forma de memória literária, narra impressões de uma criança com seu avô. Agora, ele já está falando deste textinho aqui, tá bom, pessoal? Então, agora ele está falando sobre este textinho de Walter Ugumãe, As Mais Belas Coisas do Mundo. Então, vamos ver lá o que ele pergunta sobre este textinho que nós já lemos, né? Diante desse fato da relação da criança com o seu avô, diante desse fato, qual a visão mostrada no fragmento sobre o melhor da vida? Então, aqui, na relação da criança com o seu avô, qual que era o melhor da vida, as mais belas coisas do mundo para a criança? E quais eram as mais belas coisas do mundo para o avô? Qual era o melhor da vida, pensando nessa relação da criança com o avô, tá? Que diz lá no texto. Então, você vai responder aqui. 3. O que pode ter motivado a construção das memórias da criança com seu avô? Então, por que a criança construiu memórias tão importantes com o seu avô? Por que isso aconteceu? O que deve ter motivado? O que levou a acontecer isso?
lembrando que a criança admirava muito seu avô. Era uma relação muito próxima, uma relação de afeto, de amor, de carinho, de admiração, ok? Agora, a questão 4. Leia o fragmento a seguir. Quase usava lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação, igual a um detetive cheio de trabalho e talentos. Então, esse fragmento aqui está lá no textinho também, As Mais Belas Coisas do Mundo, que é o que o menino fala sobre o seu avô, tá? Então, olha lá, a palavra quase, destacada no texto, reflete a uma ideia de. Então, essa palavra aqui, quase usava lupas, ela quer dizer o quê? Quer dizer que o avô realmente usava os equipamentos? Quer dizer que o avô raramente usava os equipamentos? Ou quer dizer, na C, que os equipamentos estavam sempre à disposição do avô, mas que ele só usava às vezes? E na D, o avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que era como que por pouco não seriam usados. Então, olha só a palavra por pouco e quase. Preste bem atenção. Quais dessas alternativas estão corretas? A A, a B, a C ou a D? Você vai assinalar a alternativa correta. Terminando de responder, vamos para a questão 5. Ao mencionar os instrumentos lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação, o autor busca demonstrar a habilidade do avô em quê? O que isso pode demonstrar com relação à busca pelas mais belas coisas do mundo? Então, quando ele fala sobre lupas e binóculos, para que a gente usa lupas e binóculos? Mapas e ferramentas de escavação. Para que a gente usa essas ferramentas, mapas e ferramentas de escavação? O autor busca demonstrar a habilidade do avô em quê? Então, quando ele fala sobre esses instrumentos, ele quer dizer que o avô tinha habilidade em fazer o quê? Quando a gente usa esses instrumentos, o que a gente faz? Então, o que isso pode demonstrar com relação à busca pelas mais belas coisas do mundo? Então, vocês devem perceber que esses equipamentos são utilizados para procurar algo, né? Quando a gente usa lupa, binóculos, mapa, ferramenta de escavação, nós estamos procurando algo. E o que isso tem a ver com a busca das mais belas coisas do mundo? Que o avô, ele tinha habilidade em procurar as coisas e ele vivia a procurar, ele vivia buscando a felicidade, buscando ser feliz, procurando as mais belas coisas do mundo. Ok, pessoal? E agora vamos para 6. Qual o ensinamento do avô para o narrador personagem? Então, o narrador personagem, lembrando que o narrador personagem é o netinho, o mesmo que está lá participando da história, como avô também está narrando aquele acontecimento, é uma memória dele. E qual ensinamento o avô deixou para esse narrador personagem, para esse menino? Preste bastante atenção. Qual foi o ensinamento? O que mais o avô deixou de importante para esse menino? Deixou aquela vontade de procurar as coisas, de sempre estar em busca de algo bom, né? De sempre estar em busca da felicidade, ok? Das belezas da vida, que as coisas. Ele deixou aquele ensinamento de que as coisas não são prontas e acabadas, que a gente sempre tem que estar buscando o melhor, tá bom, pessoal? Então, essa daqui é a atividade de hoje. Realizando essa atividade, vocês tirem uma foto e mandem para mim, ok? Não deixem de me enviar a foto. E aqui nós temos
Um lembretinho, olha, para relembrar, um lembrete. Memórias literárias. O que são memórias literárias? Memórias são narrativas produzidas para rememorar o passado, vivido ou imaginado. E tem como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Então, as memórias são lembranças, são uma maneira de recordar o passado, né? E essas memórias são experiências vividas ou não, ou criadas, né? Como forma de recordar o passado e ser lembradas no presente. Isso são memórias literárias. Conto. O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance: narrador, personagens, enredo, espaço e tempo, porém de forma bem concisa, uma vez que os conflitos são concisos, ou seja, rápidos, curtos. Ok, pessoal? Então, aqui é um lembretinho para vocês. Terminando a atividade, não esqueçam de me enviar uma fotinha, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.